Como vai? Eu sou o Marcos Neves, sou formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. Em 2005, eu cursei o curso de formação de auditores fiscais da Receita Federal e, em 2008, o curso de Auditor Federal de Controle da Controladoria Geral da União. E com esse vídeo, eu inicio a minha pré-campanha 2018, abordando 3 assuntos de suma importância na nossa vida social: a política, a ideologia e a religião. Quando nós iniciamos a nossa vida escolar, lá na nossa infância, uma das primeiras atividades que nós fazemos na escola é eleger o representante de turma, para que ele se corresponda em nome da turma com os professores e com a diretoria. Quando vamos para a universidade, a mesma forma, quando elegemos o diretório estudantil. E quando arranjamos um emprego, elegemos o nosso representante sindical. E quando adquirimos um imóvel, elegemos o síndico. Então vejam que esses exemplos da nossa vida civil são totalmente permeadas de atividade política. E eu gostaria de desfazer um mal-entendido muito difundido no âmbito da sociedade, que muitas pessoas se intitulam apolíticas. Não, todo ser humano é político. Algumas pessoas são apartidárias, aí eu concordo. Mas quem define a sua vida em sociedade são aquelas pessoas que são políticas e partidárias. Exemplo, o deputado, o senador e aqueles que compõem o partido político, os apoiando nas eleições. Então vejam a importância de participar da vida político-partidária do país. Afinal de contas, é o político que vai decidir quando você vai se aposentar, quando você vai ganhar na aposentadoria, quanto você vai pagar de tributo e assim por diante. E nesse contexto, nós temos o quê? A ideologia, que nada mais é do que o ponto de vista imposto por uma classe dominante. Essa classe dominante pode ser econômica, pode ser política, pode ser social. O próprio Karl Marx, que é o pai do socialismo, ele cunhou a seguinte frase: ideologia é um instrumento de manipulação das massas. Então, quando um partido político, ou um político propriamente dito, tem uma ideologia muito forte, na verdade o que ele quer é influenciar o seu pensamento, para que você vote nele. E muitas das vezes ele não tem competência para assumir determinado cargo, mas como ele faz impor a sua ideologia, na verdade ele quer influenciar o seu voto. Então falamos de política, ideologia, agora falaremos um pouco da religião, porque também está incutido no seio da sociedade que política e religião não se misturam. Pessoal, essas duas instituições, elas estão lado a lado desde o início da evolução da sociedade. Desde quando o ser humano começou a evoluir como sociedade, tanto a política quanto a religião, elas caminham lado a lado. Quer um exemplo? As imunidades tributárias. A União não pode tributar. A União não pode instituir tributos sobre a renda nem dos estados, nem dos municípios e nem dos templos religiosos. Veja que a Constituição botou em pé de igualdade o templo religioso com o município e com os estados. Da mesma forma, o município não pode tributar os imóveis nem da União, nem dos estados, nem dos templos religiosos. Vejam que a Constituição também colocou em pé de igualdade os templos religiosos com a União. Vejam a importância que tem a religião na nossa Constituição Federal. E esses 3 assuntos constituem, basicamente, o meu posicionamento político, dentre outros assuntos, claro, mas eu pensei esses 3 como mais importantes. E o posicionamento político, ele dá credibilidade à minha campanha política como candidato a um cargo político, a um cargo eletivo. Falaremos agora sobre os cargos que estarão
em jogo em 2018, cargos eletivos. Nós temos a Casa Legislativa Federal, que é o Congresso Nacional, lá nós temos os senadores e os deputados federais. O que faz o senador? A principal característica das atividades do senador é representar o seu estado de origem. E do deputado federal, representar o povo do estado de origem. Então, um representa o estado, o outro representa o povo daquele estado. E os dois juntos legislam para que o chefe do executivo possa executar a política pública de acordo com o que foi estabelecido pelo Congresso Nacional e sob a vigilância do Congresso Nacional. Então, o chefe do executivo, lá no Palácio do Planalto, presidente da República, ele só pode atuar desde que esteja de acordo com a legislação emanada pelo Congresso Nacional e sob a fiscalização do Congresso Nacional. E no Estado, nós temos os deputados estaduais. Qual é a casa? Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lá nós só temos os representantes do povo, que estabelecem também as políticas públicas executadas pelo governador do Estado, que está lá no Palácio Guanabara. Querem um exemplo bem patente aqui no Rio de Janeiro? Quando o governador do Estado ele dá uma isenção tributária para uma empresa, tem que ter o aval dos deputados estaduais, tem que ter o aval da Alerj. Então, se hoje o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, encontra-se em situação de calamidade financeira, é por uma ação do governador do Estado e por uma omissão dos deputados estaduais. Ninguém cumpriu o que deveria ter sido feito. Esse aqui deu o que não podia dar e esse aqui não fez o que deveria fazer, que é chamar a atenção do governador do Estado. Olha, o senhor não pode conceder tantas isenções porque vai comprometer a vida financeira do Estado. Quando eu falei do templo religioso, eu falei de imunidade. Quando eu falei do deputado estadual, eu falei de isenção. A imunidade ela é prevista diretamente no corpo constitucional. Ou seja, o legislador não pode mexer. Ele tem muito mais importância do que a isenção. A isenção é concedida por lei ou por decreto pelo governador do Estado, encaminhado e aprovado pelos deputados estaduais na Alerj. Então vejam que a isenção tributária é no âmbito dos políticos, a imunidade é no âmbito da Constituição. E se o governador do Estado concedeu isenção tributária comprometendo os cofres do Estado, foi com a anuência dos deputados estaduais. Uma mensagem muito importante para vocês que vão votar em 2018. Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Então prestem atenção em quem vocês votam. Se ele tem realmente competência para assumir o cargo ao qual ele se lançou candidato. Com esse vídeo, inicio a minha pré-campanha 2018. Agradeço a atenção, um grande abraço a todos e vejam o meu site www.marcojoseneves.com.br. Um grande abraço a todos.